Muito bem. Oh, Jéssica, queres partilhar então? Não sei se alguém escreveu alguma coisa. Se não escreveu não é mau sinal. Não é problema nenhum. Temos algumas coisas. Sabes que podes arrastar os post-its, organizá-los e não sei o quê. Bom, vamos ver então. O desafio foi, a aplicação era, eu falei de início, e quem está aí de casa só está a ouvir agora, era para abrirem o link que receberam, e nesse link podiam escrever o que é liberdade na ótica do mundo. O que é liberdade para o mundo? O que é que nós temos? Temos duas frases? Lá, alguém fez ali uma pregação, categoria. O que é que temos, Jéssica, a aparecer ali? Na minha opinião, aos olhos do mundo, e cada vez mais o conceito de liberdade é fazer tudo o que nos apetece, ignorando todas as regras indispensáveis. Não sei quem é que escreveu, mas foram ver a definição ao dicionário? Parece a definição de dicionário. Mas querem atirar mais alguma coisa para o ar? Mais alguma coisa? Mais? Dinheiro! Boa! Muito bem. Boa, ou seja, obrigado por contribuírem. Mais alguma coisa? Já agora, enquanto eu bebo água? Podem escrever. Escrevam para aí. A Jéssica vai organizando. Escolher o género. Eu não vou comentar. Muito bem. Mais? Dinheiro. Escolha de identidade de género. Muito bem. Boa. Vamos focar então aqui. Podem ir escrevendo depois, podem estar atentos. Agora, não usem como desculpa para estar distraídos e dizer que estão a escrever post-its, ok? Não dá essa desculpa. Muito bem. Suzana Euridice, tem lugares aqui à frente, podem ir à vontade. Preferem ao fundo? Ok, boa. Muito bem. Boa. Hoje celebra-se o quê? 25 de Abril em Portugal, correto? Ok? E é uma celebração que é bem lembrada neste país, não é? Que celebra a passagem de um governo, vamos dizer, ditatorial, de uma ditadura, para um governo democrático, ok? E quem realmente passou o 25 de Abril na altura sabe o quanto foi difícil, embora tenha sido estranho que, quando fizeram a votação, disseram que Salazar foi a personagem dos 100 anos, não é? Do século. Foi estranho. De qualquer das formas, celebra-se a liberdade. O Dia da Liberdade em Portugal. E por causa disso, hoje vamos falar sobre liberdade. E vai ser interessante, porque vamos falar de liberdade e fazer uma questão, que é: será que algum de nós é verdadeiramente livre? Amém. Sim, quem foi que disse que sim, assim, alta categoria, boa. Será que somos mesmo? O que é liberdade? Vamos ver isso hoje. Boa. Então vamos lá. Hoje vamos iniciar com um momento, provavelmente eu ia de chorar, mas não faz mal. Vamos iniciar homenageando, vamos falar sobre liberdade, mas vamos homenagear a família do Matthew, ok? Do pequenote que morreu. Nós estivemos com eles, a sério. Se há pessoas fundadas na rocha, são aquele casal. Aqueles sim, fundados na rocha em Cristo, que é uma coisa incrível. Estivemos com eles, como igreja depois, eu acho que nós esquecemos de partilhar, nós estávamos tão ainda, esquecemos de partilhar a fotografia, mas nós levamos lá uma coroa, em nome da igreja, em nome de todos, ok? Estivemos com eles, demos-lhes um beijinho, eles depois disseram que um dia queriam cá vir para agradecer, e realmente foi um tempo bom poder dar um beijinho, um abraço, eu sei. Peço desculpa a gente ter um beijinho, um abraço, demos mesmo um abraço, mas pronto. Acontece, há coisas que infelizmente nós não podemos evitar. Então queria iniciar com esta passagem em Apocalipse 21, 1-5, para homenagear esta família e para relembrar realmente, e acho que é o melhor modo que nós podemos para começar a falar sobre liberdade, que diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa. Comecem, fechem os olhos e ouçam. Ouçam isto, quanto incrível é. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus preparada como noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E agora o versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou a fazer novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança.
Uau! Uau! Incrível! Quando falamos de liberdade, temos que falar da eternidade. Se nós queremos falar de liberdade, não a podemos separar da eternidade. Não há forma de fazer a distinção destas duas coisas. Porque nós nascemos, vivemos e morremos. E a liberdade que nós escolhermos, a liberdade entre aspas, vai definir a nossa vivência após esta morte física. Esta é a liberdade que o Mátio neste momento está a viver. Sem mais dor, sem mais sofrimento, sem um corpo terreno corrompido pela doença. Porque Jesus venceu. Falou. Jesus venceu. O reino dos céus às crianças pertence. E a pergunta é, e nós? Que escolha temos feito? O que é para nós liberdade? Quando pensamos em liberdade, será que pensamos no momento ou pensamos no futuro? Isso faz toda a diferença. O mundo farta-se pensar no momento. Farta-se pensar no agora, no depois, mas não consegue pensar na amplitude da eternidade. Te garanto. Parece uma coisa estúpida que eu vou dizer, mas é verdade. Às vezes parece que a gente não tem noção disso. Vamos viver muito mais tempo na eternidade do que aqui. E mesmo nos tempos que se vivia 900 anos, 800, ao início da Bíblia, nem esses viveram tanto tempo nesta terra com este corpo, como que viveremos com um novo corpo, sem dor, sem sofrimento. Ou, no lado oposto. E aí é que é a dureza da coisa. Mas Colossenses 2, versículo 6 a 8, diz assim. Colossenses 2, 6 a 8, diz assim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Com estes versículos eu acho que são incríveis para mostrar as duas realidades que vivemos neste mundo. A realidade do que é a liberdade para o mundo e a realidade do que é a liberdade em Cristo. O mundo descreve a liberdade de uma forma totalmente oposta do que é para Deus. Por isso eu brinquei, está ali, está. Se aquele post-it azul poderia ser a definição de liberdade, fomos ao dicionário ver como é que o dicionário define liberdade. Conseguimos ver verdadeiramente como é que o mundo vive. E logo no primeiro ponto, depois tem mais definições de liberdade, mas logo o primeiro ponto define assim: liberdade é direito do indivíduo proceder conforme lhe pareça. E depois acrescenta, desde que esse direito não vá contra o direito do outrem ou esteja dentro dos limites da lei. Como é que ali dizia? Na minha opinião, aos olhos do mundo, cada vez mais o conceito de liberdade é fazer tudo o que lhe apetece. Vá. É verdade, ignorando quase todas as regras indispensáveis, mas aí já estamos a falar das regras que nós temos, ok? Como cristãos. Porque no limite eles não podem invadir as regras dos outros. Mas acontece. Por isso, ali o meu amigo Rafael de Oliveira está sempre a falar de nós tomarmos posse e colocarmos o pé, a planta do pé, e sermos influenciadores e não influenciados, e fazermos a diferença com as regras do nosso Deus e não nos deixarmos tomar pelas regras deste mundo, aliás, pelas regras que este mundo quer impor sobre nós e obrigar-nos a aceitar. A liberdade para o mundo, como vimos no versículo 12 do capítulo 6 da 1 Coríntios, diz assim. Peço desculpa. 1 Coríntios 6, 12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Como é que isto, a visão bíblica, liga com a visão do mundo? Nada. Não liga, não é? É oposta.
O mundo diz-te, faz o que te aprover, desde que, entre aspas, não andes a matar os outros. A palavra de Deus diz, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Oposto, não é? Pá, a tua carne até pode dizer, faz. Mas Deus diz, pá, isso não é bom para ti, mas tu é que escolhes. Tu é que vais decidir o que queres. O mundo vive uma liberdade, como eu falei, a pensar no hoje, a pensar na satisfação da carne, nos desejos inerentes à nossa natureza pecaminosa. E muitas das vezes associamos só isto a quê? Aos prazeres carnais do sexo, não sabe muita outra coisa, como a gula, como o simples facto da idolatria, seja o que for, ao futebol. Eu dou sempre exemplos de homem, né? Peço desculpa. E agora vou dar aquele exemplo de mulher para ser linchado pelas mulheres. Às compras, ao shopping. Ou a ser expulso desta igreja. Ou seja o que for, há tantas idolatrias na nossa vida, tantas coisas que não são prioridade, que deveria ser a prioridade correta, que é Deus. E sim, como lemos em Colossenses 2, versículo 8, diz assim: tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Isto diz-vos alguma coisa? Esta semana a Teresa partilhava connosco, a famosa Lana T, uma imagem que viu, uma moda qualquer aí, que é, estavam a fazer supostamente cura com a imposição de mãos e usando o exemplo de Cristo e nada tinha a ver com Deus. Já misturam tudo, metem de uma forma, tentam elucidar, tentam confundir. Está de tal forma as teorias neste mundo que se nós não estivermos bem enraizados na Constituição deste reino, na palavra, nós vamos cair. Vamos cair, não há como. Não há como, porque é tão enganoso e tão na onda de que é tão bom, então por que não fazes? Mas não te sentes bem. Então porquê é que tu há de desfazer isto se não é o que tu queres? Porquê é que há... Quem é que aqui já ouviu, mas não estás feliz? Salta fora. Os casamentos... Quem é que já não ouviu aconselhamentos a outras pessoas a dizer, mas faz-te infeliz? Deixa, para que sejas feliz. A epidemia do eu ser feliz é uma epidemia que até parece incrível, não é? Nós sermos felizes, nós estarmos bem. Mas a troco de quê? Consequência aonde? Vai até onde essa felicidade? É um prazer momentâneo e a seguir preenchida de um vazio. No mundo, a liberdade está focada em quem? Exatamente. Em Deus, a liberdade está focada aonde? Aonde, Paulinho? Fala com força, não ouvi, mas tenho confiança. Está focada aonde? É claro, eu sabia, Paulinho, sabia. A liberdade, na nossa palavra, na nossa Constituição, está focada em Cristo. Está nele e vem dele. João 8, versículo 31 a 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Isto é em João 8, versículo 31 e 32. Saltamos para o versículo 36 de João. Diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de facto serão livres. O que é vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará? Quem é a verdade que aqui está a falar? Jesus. Não sei quem falou, mas amém. Glória a Deus. Muito bem, Conceição. Mais um pin. Jesus. João 1. Podemos ver o verbo, a palavra, que é Jesus. Toda a verdade está nele. Se o conhecemos verdadeiramente, vamos conhecer a Constituição, a palavra de Deus, e vamos realmente ser livres. Muitas vezes esta Escritura é usada de forma errada. Muitas vezes é usada com o objetivo de vivermos numa ansiedade de querer revelar ao mundo todas as maldades que existem no mundo.
E às vezes demos mais foco, mais energia nas maldades que existem no mundo a tentar revelá-las do que o foco àquele que pode trazer liberdade. E nesse foco em Cristo, mostrando a liberdade no nosso Todo-Poderoso, que veio trazer o reino de Deus para o próximo, ele virou-se e disse assim, Mateus 4, 17, se não me engano, eu espero que já tenha decorado, se não for vocês perdoam. Diz assim, arrependam-se, porque o reino dos céus vos é chegado. E o arrependam-se tem a ver aqui com a cuca. Com a mente. Romanos 12. Renovação da mente. Pensar de forma diferente. Então, se nós queremos viver, se o reino de Deus está próximo, nos é chegado, ou seja, veio até nós, está acessível, não há como entrar com o mesmo formato de pensamento. Não há como viver com os mesmos princípios. Não há como ser igual ao que é. Ah, mas eu só entro se for perfeito. Não. Só entras se tiveres Cristo. E Ele vai fazer a perfeição em ti. Vai-te aperfeiçoar. Vais cair, vais errar? Infelizmente vamos. Mas não vamos tomar posse disso por viver errando. E já vamos ver a seguir uma passagem, não é, que Paulo faz uma grande dissertação em Romanos 6. Depois podem ler, nós não vamos ver dizem isso. Aquela luta, não é? Porque se já não vivemos da lei, vivemos da graça, vou pecar. Não vivo pecando. Ou seja, é espetacular, podem ler. Essa luta entre a carne e o espírito, ou seja, essa luta de viver com Cristo e realmente continuar ou não pecando. Mas então, se o nosso foco é Cristo e com Ele a nossa mente é renovada, a nossa forma de ser, de estar é renovada, ok? Com o Espírito a viver em nós. O mundo não consegue entender e eu agora aqui vou-vos chocar. Se calhar vou-vos chocar, espero eu que vos consiga chocar. Mas é para levar à reflexão. O mundo não consegue perceber e às vezes nós também, que dizemos que somos, posso usar a palavra crente, que eu não sou grande fã, vamos considerar o crente como religioso. Eu gosto mais do discípulo de Cristo, porque traz a dimensão do que verdadeiramente é a essência, ou o cidadão dos céus, ou o sacerdócio santo. Amém? De qualquer das formas, não conseguimos às vezes entender que ninguém é livre. Que ninguém é livre. E agora choquei-vos. Já vou à palavra. E vocês já concordam ou discordam comigo, mas primeiro olhamos para a palavra. E depois eu tenho um pequeno adicional, ok? Mas não fiquem já. Mas no final do dia ninguém de nós é livre. Romanos 6, 19, 22. Já vos falei do pequeno enquadramento da passagem. Em Romanos 6. Se forem ler atrás, Paulo escreve aos Romanos a falar sobre a lei, a graça, sobre o que é pecar, ser escravo, o que é viver livre. E diz assim a partir do versículo 19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Escravidão, 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 escravidão. Versículo 21, aliás 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres de justiça. 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, vamos ver o que vem a seguir, e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Falamos há pouco tempo, com o reino dos céus, que Deus nos tornou reis. Sacerdócio santo. Podemos reinar nesta terra com o nosso rei realmente com o comando dele, ou seja, espalhar a influência, ser influenciador. E agora falamos de escravidão. Mas afinal, és um bocado confuso. Já lá vamos chegar. Temos que entender o seguinte. Temos que perceber onde é que a gente quer verdadeiramente viver. No reino ou fora do reino? Sobre a palavra escravo, no Novo Testamento existem cerca de 120 referências, um pouco mais, que é a palavra
doulos. Ok? Significa alguém que pertence a outro ou escravo sem direito de propriedade própria. Um escravo não tem direito à propriedade da sua vida. Um escravo não tem direito a escolher o que quer fazer e o que é que não quer fazer. Não vale a pena, não há volta a dar. No entanto, não era suposto vivermos sobre este formato. Ok? Adão e Eva, ok? Éden. Mas o que é que entrou? O pecado. O que é que passou a reinar sobre este mundo? Sobre nós, ok? Sobre nós sem Cristo, ok? O quê? O pecado. Toma conta das nossas vidas. Romanos 1:25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, um lugar do Criador que é bendito para sempre. Amém. Isto é verdade? É este mundo? Não. Tudo porquê? O príncipe deste mundo, o diabo, cegou os não crentes. Segue toda a gente lá fora. É como cegos a guiar cegos. Concordam comigo ou não? Com a falsa sensação de quê? Que estão no excelente caminho. Falam com a maior parte das pessoas lá fora e elas acham que são muito livres. Mas, no entanto, quase que nem veem a família, andam-se a trincar uns aos outros, quase não se respeitam, não têm a noção que verdadeiramente estão entregues às paixões e às perdições deste mundo. E volto a dizer, não estou a falar só de sexo, estou a falar de idolatria, foi o que vimos atrás. Tudo que seja idolatria. Por natureza carnal, nós nascemos escravos do pecado. Pois todos pecamos, não é? Como diz a passagem, somos destituídos da glória de Deus. Então, como é que podemos ser livres? Como é que um escravo pode ser livre? Quem quer atirar? Comprado por alguém. Boa, muito bem. Tem que haver um resgate, certo? Pagar uma dívida, exatamente. É a única forma. Porquê? Porque ele não tem propriedade própria de si mesmo. Ele não pode exercer esse direito. Alguém pode vir e exercer, que alguém que já pagou por ele, ou alguém que possa vir e exercer esse direito sobre ele. Então há um preço que tem que ser pago pela sua vida, pela sua transferência. E então é que entra quem? O grandioso, o poderoso, o incrível, o maravilhoso. Quantos nomes é que nós conseguimos dizer? Diz um, do nosso Jesus. Estrondoso. 1 Pedro 1, 18, 20 diz assim. 1 Pedro 1, 18, 20. Sei lá, isto tem que ser dito com uma voz. Eu vou dar uma melhor. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. E agora entra. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Aleluia! Precioso sangue de Jesus! Glória a Deus. O incrível sangue de Jesus. O incrível sangue de Jesus. Pagou as nossas dívidas. As nossas grandes dívidas. Veio redimir-nos. Veio comprar-nos. Passamos a ter um novo Senhor. Não estamos mais sujeitos ao antigo dono. Não, toma posse disso. Não estás mais sujeito. Porque foi pago um alto preço. O dono dos escravos do mundo só quer a destruição dos seus escravos. O dono dos escravos comprados com o sangue de Jesus quer que a gente entenda que tem um alto valor para ele. Quer que a gente perceba que ele não deseja que tu sejas chão, sejas escala, mas sejas alto.
Porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós. O seu sangue precioso, cordeiro sem mancha, sem defeito. Ele está interessado na tua vida. Ele está interessado. João 3,16, maravilhoso, quando realmente a gente estuda. Durante muito tempo decorei esses versículos e estava a ensiná-los, à medida que fui ensinando, estava a ensiná-los a não crentes. O meu mundo começou a mudar à medida que percebia cada vez mais daquilo. Porque Deus amou tanto o mundo para que quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto, é antes de tu tanto amares. O que é que eu quero dizer com isto? Ele primeiro disse: eu amo-te, eu quero-te, eu desejo-te. E agora escolhe. É incondicional o seu amor. É incondicional do que tu possas fazer. O seu amor está lá. O amor dele está lá. Mas, como é óbvio, para viveres esse amor, tens que te render. E tens que deixar ser comprado pelo sangue de Jesus. Então, em Cristo, somos livres de 3. Vamos pôr, se calhar, aqui mais coisas, mas vamos falar de 3 coisas. Livres do quê? Do pecado. Livres do quê? Da condenação. São coisas diferentes. E terceiro, livres do medo. Do medo. Livres do pecado, da condenação e do medo. Romanos 6,14. Diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. 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 O pecado não vos dominará mais, porque pelo sangue de Jesus o nosso resgate foi pago. As nossas dívidas estão anuladas. Uau! Incrível, só sou eu. Só sou eu que viu isto. Misericórdia, Senhor, para estas pessoas. Não, é incrível. Não somos mais dominados. Nós temos noção do poder disto. Às vezes nós não tomamos posse. O inimigo consegue voltar a entrar na nossa mente e martelar a nossa mente. Dizer que não tens valor. Atenção. Atenção. Não está a dizer que não tens que mudar a tua vida. Ok? Não, tens que mudar a tua vida. Tens que transformar a tua vida. Mas o teu valor para Deus mantém-se exatamente igual. Mas tu escolhes se queres viver nesse valor, na totalidade desse valor, ou se não. Porque não há meios termos. Não há meio valor, ou realmente vives na totalidade do amor de Deus, ou não vives no seu amor. Romanos 6, versículo 4 diz assim: porque fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Eu espero que a gente já tenha, todos que aqui estão, acho que não está aqui ninguém que não entregou a vida a Cristo ainda, acho que não, tínhamos tomado posse disto. O sangue de Cristo livrou-nos da escravidão do pecado. E sabem o que é mais incrível? Livrou-nos da escravidão do pecado. Mas o que é que acontece por norma no mundo se nós roubamos alguma coisa? Ok? Nós temos, no limite, a seguir, seremos presos. Há uma consequência para a nossa ação. Mesmo até que a pessoa lesada nos possa perdoar, ok? Por norma vai ser condenada. Ok? Vai ter a consequência. Sabe o que é incrível? Romanos 8, versículo 1 a 2 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que é que isto quer dizer? Sim, ele vai dizer: tu vais para aqui, tu vais para ali. Tu vais para aqui, para o céu, tu vais para aqui, para o inferno. Mas nós não vamos ter que pagar a nossa dívida. Não vamos ter que pagar a consequência do nosso pecado, porque Ele já pagou, indo até ao fim naquela cruz. E
entregando o Espírito e dizer o quê? O que é que ele disse quando estava na cruz? Está consumado. Aleluia. Se ficasse por aí era incompleto. Mas ele foi, desceu e voltou vitorioso, porque a morte não tem mais poder. Amém. E sobre todos aqueles que o têm a ele. Aleluia. É entusiasmante ou não? Ao pecado, somos livres da consequência do pecado. E mesmo assim ele ainda diz assim, anda cá, eu perdoo, esqueço totalmente e não precisas pagar, porque o teu irmão, Cristo, já pagou por ti. Uau, é incrível. É incrível. E então com isto, somos livres do quê? Do medo. 1 João 4, versículo 18, fala assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O que é que falamos? Não há condenação. Porque fomos resgatados com o sangue de Cristo do poder de domínio do pecado. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque Ele nos amou primeiro. E não nos amou de uma forma fraquinha. Ele tanto nos amou. 1 João 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Estão a falar dos demónios, estão a falar dos espíritos malignos. Vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, lança fora o medo. Não sejas mais subjugado à condenação. Nem te deixes mais viver subjugado ao pecado. Porque Ele venceu. E porque Ele venceu, tu venceste com Ele. E até parece propósito, está aí a Marizinha. A Marizinha já não falava muito desta escritura. E tu estás cá, novamente eu vou falar desta escritura. Que era que tu dizias que usava em todas as pregações. Aleluia. Exatamente. Mas tinha que ser agora. Agora tinha que ser. Filipenses 1, versículo 21. Eu durante muito tempo usava esta escritura. E hoje, se estamos a falar de verdade, temos que usar esta escritura. Se nós tivermos noção das três coisas que acabamos de aqui falar, Filipenses 1, 21, podemos falar como Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Dizia Paulo, lutei o bom combate. Fui até ao fim da carreira que me estava proposta. Glória a Deus. Amém? Então agora entendemos que somos livres em Cristo. Espero que já tínhamos entendido há muito, mas de qualquer das formas que esteja reforçado no nosso coração. Mas para que é que Cristo nos libertou? Para que é que Ele nos chamou sacerdócio santo? O que é que Ele nos deu? E vamos falar aqui sobre as chaves do reino. Gálatas 5, versículo 13 a 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ama o seu próximo como a si mesmos. Fomos chamados para a liberdade para não darmos ocasião à carne, correto? Mas a nossa liberdade não é, novamente, para quê? Para nos servir, para nos colocar no centro. Mas é sim, para colocarmos em primeiro lugar Deus acima de todas as coisas e para sermos servos. Ok? Para sermos servos, e voltamos à palavra agora aqui. Ok? Por causa do que estamos a falar aqui. Filipenses 2, versículo 5 ao 8. E vão perceber o conceito de servo. Servo fala assim. Sobre servo fala assim. Filipenses 2, versículo 5 ao 8. Seja a atitude de vocês mesmos a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte de cruz. O que é que eu quero falar sobre servo? É exatamente isto. Ele tornou a forma de servo, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se semelhante aos homens, falou aos 12, e podem ver em Lucas 22 a 27, não vou abrir agora, falou aos 12 que eles deviam servir, pegou numa toalha, colocou à volta da cinta, ajoelhou-se, lavou os pés aos seus discípulos. João 13, versículo 1 a 5, podem ver depois. Jesus serviu, sofreu e salvou. E no entanto, quem foi o homem mais livre que alguma vez esteve na Terra? Jesus. Certo? Podem dizer com convicção ou têm algumas dúvidas? É que se houver alguma dúvida se foi o outro, não, Jesus. Foi o homem mais livre de todos. Mas no entanto, ele veio estabelecer o reinado. Veio nos dar esse poder e autoridade que vem disso para influenciarmos. Mas também nos chamou para termos uma atitude de servo. E sabem porquê? A verdadeira liberdade nunca, mas nunca é encontrada em nós. A verdadeira liberdade é encontrada em ser como Jesus. Esta frase não é minha. Não sei de quem é, mas não é minha. Mas achei incrível. Vou repetir. A verdadeira liberdade nunca, mas nunca é encontrada em nós. A verdadeira liberdade é encontrada em ser como Jesus. Amém? Então vamos concluir para percebermos esta história de escravos, que até agora falei-vos que nós somos escravos de Deus. A diferença é que no mundo nós somos escravizados e o objetivo desse senhor do mundo é a destruição. Mas em Deus, o objetivo não é tratar-nos como escravos. Gálatas 4, versículo 1 a 7, diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Aleluia! Incrível! Ele tinha toda a autoridade para nos escravizar, para nos chamar de escravo e tratar exatamente com os mesmos direitos de escravo. Mas Ele quer te tratar com os mesmos direitos de filho e co-herdeiro da herança. Aleluia! Então a verdadeira liberdade está em Cristo. E só pode ser encontrada em Cristo. Somos co-herdeiros e participantes desta herança incrível. É um privilégio que vai além de qualquer tesouro que nós possamos achar terrestre. Todas aquelas coisas que vimos atrás sobre o mundo, nada tem a ver com a mentalidade de liberdade em Cristo. E porquê? Todas estas coisas nos vão levar, nos vão continuar a ser escravos do pecado, das vontades da carne. Em Cristo, nós vamos ser libertos e viver para a eternidade, lado a lado, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Aleluia! Somos livres do pecado, da condenação. Somos livres para obedecer a Deus, sem medo, sem limitações. Somos livres imitando Jesus. Somos livres para servir em amor. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus é incrível, não é? Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, Senhor.